Olá, vamos ao assunto, né? Fisiologia de árvores, relações hídricas em plantas. Então, mais uma vez, olha, epiderme superior, epiderme inferior. Normalmente, aliás, não normalmente, mas para a maior parte das plantas, os estômatos estão localizados na epiderme inferior. Por que estão localizados principalmente na epiderme inferior? Porque é exatamente o local que recebe menos luz e recebe menos calor. A incidência solar é diretamente na epiderme inferior. Então, se chega menos calor aqui e uma planta precisa controlar a sua transpiração, é mais interessante que ela mantenha os estômatos na parte de baixo. Com relação à fotossíntese, não tem nenhum problema que o CO2 entre pela parte de baixo da folha em comparação com a parte de cima. Mas com relação à transpiração, se a planta precisa economizar água, é mais interessante que o processo de transpiração ocorra na epiderme inferior, que aí ela transpira com menos intensidade também. Então, se a gente compara uma folha, por exemplo, né, na nervura central existem células de xilema transportando seiva, que por sua vez se ramificam nas nervuras laterais e que vão se ramificando até sair nessas estruturas menores aqui, que são chamados de tecidos condutores, que ficam na região do mesofilo da folha. E aí daqui ele distribui, essa ramificação toda tem como objetivo distribuir de forma mais uniforme possível a água que está vindo da raiz para toda a região da folha, que vai fazer fotossíntese, né, que vai precisar dessa quantidade de água e também dos elementos minerais que estão chegando ali. Então, por isso que o xilema, os tecidos condutores, aliás, se distribuem da forma mais homogênea possível. Porque é importante que o floema também esteja distribuído de forma homogênea, já que essas células estão fazendo fotossíntese e têm que mandar açúcares de forma eficiente também para o floema. Mas isso é assunto que eu vou falar mais adiante. Por enquanto a gente fica aqui só com relação à água. Então, no caso de folhas, tá? Mais uma vez um esquema aqui mostrando que se eu pegasse um pequeno corte numa folha, observasse essa estrutura na diagonal aqui no microscópio, eu teria essa visão, tá? É claro que isso aqui não é uma foto, é um esquema. Então, epiderme superior, epiderme inferior. Vocês observam que tem cutícula nas duas epidermes, exatamente para que apenas os estômatos controlem a saída de água. Não é interessante que... É claro que sai, né, um pouquinho da água da cutícula, como eu comentei na aula passada. Aliás, sai um pouquinho da água através das células da epiderme, como eu comentei na aula passada, mas o importante é que exista um ponto de controle da perda d'água. Então, à medida que ocorre passagem da água do estado líquido para o estado de vapor na microatmosfera dos espaços intercelulares do mesofilo, aí a água tende a passar dessa microatmosfera para a atmosfera externa. Só que esse movimento aqui ele ocorre com resistências. Estão vendo que o símbolo de resistência é o mesmo que vocês estudam lá na física, né, para a resistência elétrica. Então existem duas resistências aqui. Uma delas está ligada ao processo de abertura e fechamento de estômatos. Se o estômato está mais aberto, a resistência é menor. Se o estômato está mais fechado, a resistência é maior. E a outra resistência, ela não pode ser controlada pela planta, porque à medida que a folha vai transpirando, ela vai formando uma camada de ar muito rica em vapor d'água. Isso daqui se chama camada de ar limítrofe, né? Isso aqui é a definição em inglês, que se forma exatamente aqui nessa região. E qual que é o efeito dela, né? Isso aqui simplesmente a planta não pode controlar, porque é um pequeno filme contendo realmente uma atmosfera diferente da atmosfera mais externa, que se acumula aqui simplesmente porque a água está sendo... que a folha está transpirando. E como existem diversos estômatos transpirando ao mesmo tempo, então forma esse pequeno filme, né, contendo
ar saturado, né, ou quase 100% saturado com água. Então isso oferece uma outra resistência ao fluxo de água, que é a chamada resistência da camada de ar limítrofe. Ok? Essa daqui. Então nesse caso aqui as plantas não podem controlar. A abertura e fechamento de estômatos elas podem controlar. O caminho que o CO2 percorre para ser utilizado na fotossíntese é o mesmo, é através da abertura de estômatos. Então ele também sofre a resistência da camada de ar limítrofe e ele também sofre uma outra resistência ao passar pelo poro estomático. Por isso que eu falei, se a planta fecha estômatos para economizar água, ela consequentemente aumenta a resistência ao fluxo de CO2. Então ela também vai fazer menos fotossíntese. Mais um exemplo de um mecanismo de que, quando a planta investe na sua resistência a um determinado ambiente, ela está diminuindo a sua capacidade produtiva. Ok? Economiza água, mas ao mesmo tempo diminui a fotossíntese. E por sua vez, a água que está sendo transpirada, ela é reposta pelo xilema, que são essas células representadas em verdes. É claro que elas não são dessas cores, tá? Mas ela está sendo mostrada aqui para a gente entender bem a diferença de cada um desses tecidos. Então aí a água vai saindo para a atmosfera e vai sendo reposta pelo que vem do xilema, que passa por todas as células, que depois continua a sequência de conversão do estado líquido para o estado de vapor, para seguir novamente o caminho em direção à atmosfera. Então essa é a rota natural de água dentro das folhas. Se a folha está com quantidade adequada de água, então esse processo ocorre normalmente. Se não, aí a planta precisa controlar a perda. Então, só para mostrar como a camada de ar limítrofe é importante para o controle da transpiração, a gente tem aqui duas situações para uma mesma espécie de planta, em que, se ela estiver em um dia com ar em movimento, né, por exemplo, aquele dia que os ventos estão muito fortes, a gente tem quase que uma relação linear entre abertura estomática, que está aqui no eixo X, e fluxo transpiratório, que está no eixo Y. Ok? Então, estômatos muito abertos, transpiração à vontade. Se a planta não precisar transpirar, ela deixa os estômatos mais fechados, ou se precisar economizar água, né? Então é uma forma da planta controlar bem a sua própria taxa de transpiração. Já num dia com o ar mais parado, em que tem poucos ventos, aí a coisa complica um pouco para a planta, porque mesmo ela mantendo o poro estomático bastante aberto, ela não vai conseguir manter um alto fluxo de transpiração. Né? Então, aí nesse caso, como eu falei, a camada de ar limítrofe ela não permite que a planta controle o seu próprio processo de transpiração. Por que isso é ruim no caso de plantas? Porque quando o fluxo de transpiração é mais baixo, isso traz efeitos para o metabolismo da planta e traz efeitos também para o transporte de nutrientes. Esse efeito do metabolismo eu vou falar ainda no assunto de relações hídricas, e o efeito no transporte de nutrientes eu vou falar na segunda parte da nossa disciplina, que é o de nutrição mineral. Então, mas basicamente é necessário que a planta tenha o controle do processo de transpiração, mas ela só vai conseguir ter um controle eficiente se existir ar em movimento, desfazendo a camada de ar limítrofe que se forma próxima à lâmina foliar. Então, esse é a célula, é a estrutura, aliás, de estômatos. A gente vai encontrar diferenças de espécies para espécie. No nosso livro-texto, os autores consideram como as células guarda, que são duas, tá, que formam os estômatos, como sendo as células vegetais mais especializadas que já surgiram na natureza, que já surgiram nas plantas, aliás, porque elas, além de elas terem uma estrutura muito especializada, muito diferente da maioria das células vegetais, elas respondem a diversos fatores ambientais, regulando basicamente a perda d'água, mas vários outros processos também, de acordo com a necessidade das plantas. Então, por isso que é muito importante o seu funcionamento. E vocês vão entender quando eu discutir um pouco mais sobre a importância dos estômatos. Mas, em primeiro lugar, tenha em mente,
uma planta, ela germina e completa todo o seu ciclo de vida no mesmo local, a menos que eu plante uma muda num canto e transplante para outro, mas naturalmente ela precisa completar todo o seu ciclo de vida no mesmo local. E para fazer isso, então, ao invés dela adaptar a locomoção, então, por exemplo, o animal tem sede, bebe água, não tem sede, para de beber água. Se o solo não tem água, a planta não pode se mover para o outro solo com mais água. Ela precisa controlar a quantidade de água ali naquele solo. Se o solo tem excesso de água, ela não pode sair daquele canto e ir para um outro mais adequado. Ela tem que sobreviver também com aquela situação. Então, quem ajuda bastante nesses processos de controle são as células guarda dos estômagos. É claro que tem outros mecanismos, né, tem outras estruturas também, como até eu já comentei na aula passada, no caso do controle das aquaporinas. Mas vamos aqui nas células guarda, né? Bom, uma coisa interessante na célula guarda. Então, elas têm umas paredes celulares mais finas aqui desse lado. O desenho não vai sair muito bom, mas só para vocês observarem. E a parede celular no lado em que existe o polo do estômago, ela é altamente espessa. Tá? Isso é importante porque quando a célula está menos túrgida, então a tendência é que essas duas células guarda sejam atraídas umas para as outras, fechando o polo estomático, e quando a célula está mais túrgida, isso permite com que eles se afastem também. Eu vou explicar em detalhes esse mecanismo de abertura e fechamento. Então, o estômago é uma célula vegetal. As duas células guarda dos estômagos são células vegetais completas, inclusive elas possuem cloroplastos e aí, consequentemente, elas fazem fotossíntese também, que produzem energia para a sua própria manutenção, mas também para regular alguns processos no desenvolvimento de plantas. Então, aqui são exemplos, né, de células guarda. Algumas células guarda, elas possuem uma outra célula próxima a elas, chamada de célula subsidiária. Isso não ocorre para todas as espécies de plantas, mas basicamente, quando isso daqui acontece para que ocorra troca de elementos minerais entre elas e também troca de água. Eu vou explicar que o mecanismo de abertura e fechamento de estômatos envolve entrada e saída de elementos minerais e entrada e saída de água. Então, para algumas plantas, esse controle é feito através de células subsidiárias. Para outras plantas, ele é feito diretamente a partir das células epidérmicas. Então, pode ser que a célula subsidiária não seja necessária. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo de um estômago mais fechado, né? Então, essa daqui é uma situação em que a planta precisou ter um controle maior da perda d'água. Isso daqui é um exemplo de um estômago mais aberto. Dá para ver que as células estão com um volume muito maior, consequentemente, a abertura do polo estomático ela é maior também nessa situação. E ela está com um volume maior porque entrou mais água para permitir que a parte central do polo ficasse mais afastada, tá? De uma em relação à outra. Então, isso aqui seria um detalhe, né, para a gente ver como é que estariam essas células guarda aqui na parte da folha, né? Seria, nesse caso aqui tá de baixo para cima, né? Isso aqui seria a parte de baixo da folha, aqui a parte interna. Então, só mostrar a estrutura completa, contendo núcleo, plastídeos, todas as organelas normais de uma célula vegetal, inclusive vacúolos. Ou seja, ela é uma célula vegetal completa, mas ela é especial porque, além de ter uma estrutura diferente, como aquelas paredes celulares de espessura muito diferente, dependendo do local, elas respondem a diversos estímulos ambientais. Então, para que uma célula guarda se abra, precisa que entre água, né, nela, e aí o polo estomático fica mais aberto, e quando o polo estomático está mais fechado, aliás, quando ela está menos túrgida, o polo estomático ele fica menos aberto, né, ou mais fechado. Situação em que o estômago está completamente fechado ou completamente aberto são raros também, né? A gente às vezes, fechou os estômagos, mas não é que fechou os estômagos, é que aumentou a resistência ao fluxo de água através dos estômagos. Mas estômagos 100% fechados ou polo estomático 100% fechado, só em situações muito extremas
e estômatos completamente abertos também são em situação ótima, que nem sempre e quase nunca acontece situação perfeita para o desenvolvimento da planta com relação à disponibilidade de água. Né? Até ao longo do dia existem variações. Tem horas do dia que tem mais água disponível, tem horas do dia que tem menos água, tem horas do dia que o sol está mais forte e a planta está tendendo a transpirar mais. Né? Então isso vai variando ao longo do dia. Então, o mecanismo de abertura e fechamento de estômatos ele é bem simples, mas ele só é possível a partir do momento em que ele existe em uma célula especial. Então, em primeiro lugar, as fibras ou microfibrilas de celulose, elas são dispostas de forma transversal em relação às células guarda, como está mostrado aqui nesse primeiro esquema, e as paredes celulares na região de contato de uma célula guarda com a outra, que é onde existe a formação do poro, elas chegam a ter 4 vezes mais a espessura da outra região, da célula guarda. Então, isso gera uma tendência muito grande, uma força física muito grande para que uma célula atraia a outra e mantenha o poro estomático fechado. Só que, à medida que entra a água e faz com que a célula fique mais túrgida, o que é que acontece? Como a parede do lado oposto é mais fina, ela vai se expandir mais. E quando ela se expande, ela atrai, porque como ela tem fibras com disposição transversal, ela puxa, né, a parte mais espessa da parede. E aí o poro estomático fica mais aberto. Ou seja, dá para controlar a abertura e fechamento de estômatos, controlando entrada e saída de água das células guarda. Se as plantas precisam que os estômatos fiquem mais abertos, basta com que elas façam que entre mais água no interior das células guarda. Se elas precisam que os estômatos fiquem mais fechados, basta fazer com que saia a água das células guarda, que aí a própria atração da parede mais espessa do lado em que existe o poro estomático atrai as células guarda, né, e diminui a abertura estomática. Então esse é um mecanismo bem simples, mas que só pode funcionar em uma célula especializada, que seria exatamente isso daqui. Entrou a água, célula mais túrgida, abertura do poro estomático. Saiu água, célula menos túrgida, fechamento do poro estomático. Então a gente vê isso aqui exemplificado, né, nas duas situações aqui nesse esquema, é claro, tá? Mas como é que a planta controla a entrada e saída de água das células guarda? Então existem dois mecanismos de controle. Existe um mecanismo chamado de hidropassivo, que ele envolve simplesmente resposta em relação à turgidez dos tecidos. Então imagine uma planta que está num ambiente úmido. Se tem água disponível ali naquele solo, significa que a raiz vai absorver bastante água, consequentemente todos os tecidos vão estar em condições ótimas, vão estar bastante túrgidos, inclusive as células guarda vão estar mais túrgidas, e aí a água vai transpirar à vontade. Se começa a faltar água naquele ambiente, então todos os tecidos se tornam mais secos, a planta vai absorver menos água, consequentemente, inclusive as células guarda vão se tornar menos túrgidas. E aí o poro estomático fica mais fechado. Então esse não é um mecanismo que depende do controle da planta em si, ele depende do ambiente. E ele só pode existir em uma planta de ambiente úmido. Em uma planta de ecossistema mais seco, ela não pode se dar o luxo de possuir um mecanismo de controle dessa forma. Ela precisa de se antecipar. Se o solo começa a secar, mesmo que ainda não seja numa situação que cause estresse para a planta, ela precisa antecipar o fechamento de estômatos para economizar água, porque provavelmente ela vai passar dias e meses naquela situação difícil. Então ela precisa ter um mecanismo ativo. E mecanismos ativos, eles envolvem o transporte de íons para o interior de células guarda, que é o que está mostrado aqui nesse esquema. Existem outros íons, tá? Mas eu estou mostrando aqui
entrada de potássio e cloro para o interior de células guarda. Se entra potássio e cloro, qual que é o efeito hídrico que vai existir nessa célula guarda? Né? Lembrando o que a gente já discutiu até agora sobre potencial hídrico. Quanto mais solutos, menor o potencial osmótico, consequentemente, menor o potencial hídrico. Então, se a célula guarda fica com potencial hídrico menor do que a célula subsidiária ou do que as demais células epidérmicas, ela vai absorver água dessas células. E quando a água entra nas células guarda, ela faz com que a célula fique mais túrgida e, consequentemente, o poro estomático fica aberto. Se a planta quiser fechar estômatos, aí ela faz o processo inverso. Sai o potássio, sai o cloro, sai outros solutos que vão estar envolvidos aí no controle. Consequentemente, o potencial osmótico das células guarda vai ficar maior e o seu potencial hídrico também vai ficar maior. E aí a tendência é que saia água da célula guarda para as células subsidiárias ou para as demais células epidérmicas. E nesse caso aí, o estômato fica fechado. Ok? Então é um mecanismo bem simples. Como é que uma planta que possui mecanismo ativo de abertura e fechamento de estômatos vai poder abrir seu estômato? É simples, transporta solutos inorgânicos ou orgânicos para o interior de células guarda. Como é que ela vai controlar o fechamento? É bem simples também, basta controlar a saída desses solutos das células guarda, né, que aí o mecanismo funciona muito bem. Né? Então, é um mecanismo simples também, mas que todas as plantas então de ecossistemas mais susceptíveis à falta d'água, que é o que ocorre na maior parte das espécies vegetais, desenvolvem para o seu funcionamento. Ao longo do dia, né, a gente tem essa seguinte situação, bem comum, não foi feito no nosso ecossistema não, né, mas ele funciona também na nossa situação. Então, o que é que acontece? Né? Vocês observam aqui, nasceu do dia mais de 7 horas, então não é na nossa região, é claro, tá? Mas funciona da mesma forma aqui. Então, eu tenho aqui abertura estomática, e aqui eu tenho, no início do dia, acúmulo de potássio, nessa linha em azul aqui. Então, vocês observam que o potássio vai entrando no interior de células guarda e, consequentemente, o poro estomático vai abrindo. Por quê? Porque vai reduzindo o potencial osmótico e, consequentemente, vai reduzindo o potencial hídrico e o fluxo de água acontece das demais regiões para o interior de células guarda. Só que eu acabei de mostrar, né, que a própria célula guarda faz fotossíntese. Então, ao longo do dia, ela vai acumulando sacarose também. E esse acúmulo de sacarose faz com que o potássio já não seja mais necessário, porque a sacarose também produz um efeito osmótico. Então, o potássio ele é importante para que os estômatos se abram no início do dia, quando não tem luz suficiente ainda para fazer fotossíntese, mas a planta já precisa antecipar esse mecanismo, ela precisa abrir seus estômatos para dizer, opa, o sol vai nascer, então é interessante que eu já comece a captar CO2 para que a partir do momento que tenha energia luminosa, eu possa começar a fazer fotossíntese. Eu estou falando do lado pessoal, né, mas é claro que planta não pensa. Então esse é um mecanismo para fazer a antecipação da abertura estomática, mas a partir do momento em que as células guarda fazem fotossíntese, aí elas passam, a sacarose é que passa a ser necessária para esse mecanismo. E aí o potássio ele sai das células guarda, você vê que a concentração dele vai diminuindo ao longo do dia, só é importante no início do dia. E quando vai diminuindo a quantidade de luz no ambiente, essa sacarose que é produzida, ela também vai saindo da célula guarda, só que ela vai sendo produzida ao mesmo tempo, então vai mantendo de início uma concentração elevada. Mas ao final do dia, vai diminuindo a luz, consequentemente vai diminuindo a fotossíntese, e aí a sacarose vai diminuindo também, porque ela já vai saindo e vai sendo produzida com menos intensidade. Consequentemente, o efeito osmótico vai ficando menor e aí a água vai saindo do interior das células guarda
e os estômatos começam a fechar até o final do dia. Então essa seria a marcha normal, né, de abertura e fechamento de estômatos, que funciona para a maior parte das espécies de plantas, né, que tem o mecanismo ativo de controle da abertura e fechamento. Bom, então é isso por enquanto. Muito obrigado pela atenção e a gente segue discutindo esse assunto na próxima aula. Muito obrigado.